Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a polêmica do pronome neutro, que está sendo discutida tanto em português quanto em outros idiomas. E eu vou mostrar argumentos que eu observei a favor e contra e eu vou tentar ser o mais neutra possível. Cada idioma é diferente, então a reação a essas mudanças são diferentes também. Por exemplo, o inglês já é um idioma muito mais neutro que o português. Existem algumas palavras femininas e outras masculinas, mas no geral o inglês é um idioma super neutro. Em alemão já existem 3 opções, feminino, masculino e neutro. Eu ainda estou aprendendo alemão, então eu ainda não consigo acompanhar quais são as discussões que as pessoas estão falando sobre esse caso do pronome neutro, já que já existe em alemão. E em português, todas as palavras praticamente são masculinas ou femininas, e até para objetos nós usamos masculino ou feminino. O que eu observei nas discussões de pessoas em fóruns de idioma, pessoas que aprendem idioma que estão falando sobre isso. Em inglês, isso não é uma polêmica muito grande, porque as mudanças são mínimas. Na verdade, quase não tem nenhuma mudança no idioma para usar um pronome neutro. No caso, em inglês, é só substituir he ou she para they. E algumas pessoas questionam que they é plural. Sim, mas ele já é usado no singular quando a gente não sabe se é feminino ou masculino. E se você está falando diretamente com a pessoa, você vai usar you, então de qualquer maneira não vai mudar tanto, já que os adjetivos são neutros. Então, se eu for falar you are nice, por exemplo, nice pode ser para homem ou para mulher, ou qualquer outro adjetivo, a maioria dos adjetivos são neutros. Já em português, o assunto é mais polêmico porque a sugestão é mudar o final das palavras para e. Mas a questão é que em português o final da palavra não necessariamente indica que é feminino ou masculino. Por exemplo, a palavra dia termina com A, mas a gente fala o dia, masculino. O dia está bonito, tudo no masculino. E a noite, por exemplo, termina com E, mas é feminino. A noite está bonita. E nós também já temos algumas palavras que são neutras, por exemplo, estudante, pode ser feminino ou masculino. Mas como a gente sempre usa um artigo em português, então vai ser o estudante vira masculino, a estudante vira feminino. E no meio dessas discussões eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu ouvi falar sobre mudar para e, o final das palavras, mas nunca vi sobre os artigos, uma, o, a, o que vai fazer. Porque em muitos casos é isso que determina se a palavra é feminina ou masculina. E eu assisti alguns vídeos das pessoas que defendem essa troca pro e nem essas pessoas que estavam fazendo vídeo sobre isso conseguiam manter a linguagem neutra por todo o vídeo. Porque é muito difícil, elas acabam misturando tudo porque é uma mudança muito grande, diferente do inglês, que você só precisa mudar realmente o pronome. Como alguém que já aprendeu idiomas neutros e idiomas que usam feminino e masculino, eu vejo sim algumas vantagens em idiomas como inglês e mandarim que são neutros. Não só na questão das pessoas não binárias. Para escrever um texto, alguma coisa que você não quer que seja associado como algum masculino ou feminino. Por exemplo, eu tenho alguns vídeos intitulados Aprender tal idioma sozinho. Eu boto sempre no masculino mesmo sendo mulher, porque eu acho que é mais fácil de procurar. Mas se alguma mulher procurar aprender inglês sozinha, talvez ela não encontre meu conteúdo. E isso não só para o YouTube, mas para alguém que escreve uma música, um texto, um livro. Às vezes o artista quer deixar uma linguagem mais neutra, porque uma linguagem neutra fica mais fácil de mais pessoas se identificarem com aquele conteúdo. Então, nesses casos, ter um idioma que é neutro, como o inglês, ajuda muito. Mais pessoas conseguem se identificar com o que você escreveu. Então, uma língua neutra, como o inglês ou o mandarim, que geralmente não tem feminino e masculino, ajuda sim na comunicação e também na aprendizagem de quem aprende como segundo idioma. Mas dito isso, português não é um idioma neutro. E adicionar um gênero a mais, adicionar um gênero neutro no português, não vai facilitar, na verdade vai dificultar, porque vamos ter feminino, masculino e neutro, como é em alemão. E aprender alemão não é nada fácil, e essa é uma das razões, porque tem 3 gêneros. Então, na verdade, acaba dificultando ainda mais o idioma. Mesmo que eu concordo com o fato que idiomas evoluem, as coisas vão mudando, vão surgindo palavras novas, outras palavras param de existir, de serem usadas. Criar um gênero novo no idioma não é uma coisa muito realista, porque é uma mudança muito radical, muito grande. Acredito que se alguém não quer ser chamado de homem ou de mulher, não quer ser referido como homem ou mulher, é possível respeitar essa pessoa, respeitando a língua portuguesa como é hoje, ao mesmo tempo. Podemos usar a palavra pessoa. Aquela pessoa é bonita. Então, pessoa é feminino, mas é neutro. Não estou falando nem se é um homem ou se é uma mulher. Então, é algo neutro que já existe em português. Outra maneira também é ser humano. Ser humano é neutro, não digo se é homem ou se é mulher. Se usa no masculino. O ser humano bonito. Mas essa frase não indica se é homem ou se é mulher. Então é possível usar pessoa, ser humano, se você não quer usar homem ou mulher. Eu não vejo motivo também de desrespeitar como uma pessoa prefere ser chamada.
É como, por exemplo, alguém que tem um nome que ela não gosta e prefere ser chamado pelo apelido. Eu chamo pelo apelido, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu também não vejo motivo de alterar o idioma inteiro, alterar o português e adicionar um pronome neutro, já que o final da letra da palavra não indica se é feminino ou masculino. E existem alternativas de usar uma linguagem neutra e respeitar as pessoas ao mesmo tempo. Então, acho que existem soluções que não envolvem deixar o português um idioma mais complexo ainda. Então, eu tentei passar minhas opiniões, o que eu observei dessa discussão em outros idiomas também, porque eu já ouvi as pessoas discutindo isso em inglês, em português, mostrando o que eu vi ser falado sobre esse assunto e como as reações mudam em português e por que eu acho que em português a reação é muito mais negativa do que em inglês sobre essa mudança. E se você fala algum outro idioma, comente aqui embaixo o que você ouviu falar sobre linguagem neutra. Se tem uma polêmica grande como em português ou se é algo menor como em inglês. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!